Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 3, 84 e 85. O 84, 18 de junho de 1900, tudo o que é criado nos ensina o amor de Deus. O corpo chagado de Jesus, o amor do próximo. Jesus continua sem vir, e eu falava de me ocupar em considerar o mistério da flagelação. Enquanto fazia isto, vi o bendito Jesus, todo chagado e jorrando sangue, e me disse: minha filha, o céu com tudo o criado te ensina o amor de Deus. Meu corpo chagado te ensina o amor do próximo. Interessante, né? O céu com tudo que é criado te ensina o amor de Deus. Nas coisas criadas, a gente aprende o amor de Deus. E no corpo chagado de Jesus, nos ensina o amor do próximo. É o amor ao próximo, né? Tanto que minha humanidade unida à minha divindade, de duas naturezas fiz uma só, e as tornei inseparáveis. Porque não só satisfiz a divina justiça, mas realizei a salvação dos homens. É muito grande esse mistério, né? E para fazer com que todos assumissem esta obrigação de amor a Deus e o próximo, não só fiz disto uma única obrigação, mas cheguei a fazer desta obrigação um preceito divino. Assim, minhas chagas e meu sangue são tantas línguas que ensinam a cada um o modo de me amar, o modo de se amar, e a obrigação que todos têm de prestar atenção à salvação dos demais. Temos que se preocupar com a salvação dos outros. Que essa é o verdadeiro amor divino, né? O verdadeiro amor pelo próximo é você querer salvação dele. Depois, tomando um aspecto mais aflito, acrescentou: que tirano impiedoso é para mim o amor, porque não só empreguei todo o curso da minha vida mortal em contínuos sacrifícios, até morrer sangrando sobre uma cruz, senão que me deixei como vítima perene no sacramento da Eucaristia. E não só isto, mas a todos os meus membros prediletos tenho vítimas viventes em contínuos sofrimentos, empenhados na salvação dos homens, como entre tantos escolhi a ti, para ter-te sacrificada por amor meu e pelos homens. Assim, meu coração não encontra descanso, nem repouso, se não encontrar o homem, e o homem como é e me corresponde, com ingratidões enormes. Dito isto, ele desapareceu. Então é muito grande, né? Jesus explicando, né? Como que é mais ou menos o mistério dele, né? Mas é difícil de entender, gente. Eu falo pra você, eu tô lendo aqui, mas é complicado. Tem que entender pela palavra do que ele tá falando mesmo, né? Então, beleza. O céu e tudo que é criado nos ensina o amor de Deus e o corpo chagado dele nos ensina o amor do próximo. Lindo, né? Aí ele uniu, né, o que é o amor de Deus, da divindade, com o amor, né, da humanidade. Uniu os dois amores, né? Uniu a humanidade dele com a divindade, e das duas naturezas fez uma só, e as tornei inseparáveis. Então, se você tem que amar a Deus, você tem que amar também o próximo, por causa dele, né, ele fez isso. Eu entendi assim, que por causa dele ser Deus e homem ao mesmo tempo, você tem que amar a Deus e o próximo ao mesmo tempo. Nossa. Meu Deus, é muito grande o mistério. Eu não sei explicar, mas ele mostrou para mim agora. Ele mostrou para mim mais ou menos, mas eu não consigo explicar isso que ele me mostrou. Meu Deus do céu. Meu Deus, é muito grande. Ele, tipo assim, meu Deus, Jesus é o nosso advogado mesmo, o nosso defensor. Ele simplesmente, ele nos amarrou à divindade. Ele nos prendeu à divindade através dele. Através da humanidade dele, ele nos prendeu a ele, né? Então, é obrigado a amar a Deus e amar o próximo, amar o homem ao mesmo tempo,
né? Que para Deus ser feliz, ele precisa que o homem esteja com ele, né? Como se fizesse dessa forma, né? Que para Deus ter a glória, para Deus ser satisfeito, o homem tem que estar junto, né? Entendeu? Conectado com Deus, tipo assim. E aí você tem que amar a Deus e o próximo ao mesmo tempo, tem que estar sempre conectado os dois. E de um só, de uma lei, ele fez lá, de amar a Deus e o próximo. Ficou obrigatório, né? Uma única obrigação. Então, de fazer uma coisa única, amar a Deus e o próximo está ligado, né? Mas cheguei a fazer dessa obrigação um preceito divino, uma lei divina. Então, para fazer que todos assumissem esta obrigação de amar a Deus e o próximo, não só fiz disto uma única obrigação, mas também um preceito divino. Então, é pecado mortal se não fizer. Assim, minhas chagas e meu sangue são tantas línguas que ensinam a cada um o modo de amar-se. Nossa, é muito grande. E a obrigação que todos têm de prestar atenção na salvação dos demais. Então, é uma obrigação que a gente tem no amor ao próximo, a gente tem que amar o próximo em direção a Deus, em direção à salvação dele. Então, amar o próximo não é você ficar preocupado se ele tem roupa, se ele tem comida, se ele está com a escola paga, se ele está estudando, se os direitos dele estão resguardados. Isso não é tão importante. O que é importante é você dizer para essa pessoa que ela é filha de Deus, que ela foi salva por Jesus Cristo, né? E que ela tem um pai que a ama muito, um Jesus que a salvou na cruz. Então, assim, o nosso dever e a nossa obrigação é falar de Deus, falar de Jesus, evangelizar, entendeu? De todas as formas possíveis. Claro que a gente pode evangelizar fazendo bem, dando um copo de água, né? Para a pessoa que está com sede, dando um pão para quem está com fome. Mas só que não só isso, né? Não é só material. Comeu, tá, eu dei a comida para ele, foi embora, mas não falei de Jesus para ele. Isso não é amor, não é amor ao próximo, entendeu? Então tá sempre correlacionado o amor ao próximo ao você ensinar a pessoa sobre Jesus, a evangelizar, né? A falar dela para ela de Deus. Ai, Jesus, ajuda nós, né? Porque não é fácil, né? A gente, né, pensar nisso, mas a gente tem que fazer, de alguma forma ou de outra, né? Então, se você está usando as suas redes sociais para evangelizar, então é muito importante, né? Porque você não pode violentar as pessoas, mas você está usando suas redes sociais não para ganhar dinheiro, não para mostrar sua foto, ensinar as pessoas a fazer maquiagem, ou ensinar a pessoa a fazer comida, né? Ou coisas inúteis que não vão servir. Você está ensinando as pessoas sobre Deus, sobre a divina vontade, sobre a santidade, sobre salvação, sobre Jesus. Entendeu? Então é muito importante isso. Então, que tirano impiedoso é para mim o amor, porque não só entreguei todo o curso da minha vida mortal, em contínuo sacrifício até morrer sangrando sobre uma cruz, senão que me deixei como vítima perene do sacramento da Eucaristia, que é esse amor, né, por nós. E não só isso, mas a todos os meus membros prediletos tenho vítimas viventes em contínuo sofrimento. Então, além dele ter sido vítima e é vítima do sacramento, ele ainda escolhe membros prediletos, pessoas queridas, amadas, como vítimas viventes em contínuos sofrimentos, né, que são almas empenhadas na salvação dos homens, como entre tantos escolhi a ti, né, como vítima para ter te sacrificado por amor meu e pelos homens. Assim, meu coração não encontra descanso nem repouso se não encontrar o homem, né, faço de tudo para salvar o homem. É lindo, né, gente? No outro trecho é 3,85, 20 de junho de 1900. A humildade mais perfeita produz na alma a união mais íntima com Deus. Esta manhã, estando fora de mim mesma e não encontrando meu sumo bem, tive que girar e girar em busca dele. Quando me cansei até sentir desfalecer, senti-o atrás de minhas costas, que me sustentava. Então estendi o braço e o puxei para a frente, dizendo: Meu amado, sabes que não posso ficar sem ti. Não obstante, me fazes esperar tanto, até me fazer desmaiar. Diz-me, pelo menos, qual é a causa em que te ofendi, que me submetes a dilacerações tão cruéis, a martírios tão dolorosos como é a tua privação? E Jesus, interrompendo o meu discurso, me disse: minha filha, não acrescente mais rasgos ao meu coração, exacerbado ao máximo, pois se encontra em contínua luta pelas violências que constantemente todos me fazem.
Violência me faz as iniquidades dos homens, que atraindo sobre eles a justiça me forçam a puni-los, e a justiça pondo-se em contínua luta com o amor que eu tenho pelos homens, rasga-me o coração de modo tão doloroso de me fazer morrer continuamente. Violência me fazes tu, porque vindo eu, e conhecendo tu os castigos que lhe estou enviando, não estás quieta. Não, mas que me força, me faz violência e não quer que eu castigue. E sabendo eu que você não pode fazer de outra maneira ante a minha presença, para não expor meu coração a uma luta mais feroz, então me abstenho de vir. Então, para ele não sofrer mais, né? Por isso, não me violentes para me fazeres vir agora. Deixe-me desabafar a minha ira e não queiras aumentar as minhas penas com as tuas palavras. Nossa. Quanto ao resto, como que é o poder, né, de uma pessoa, né? De uma pessoa, meu Deus. Quanto ao resto, não quero que pense, porque a humildade mais perfeita, mais sublime, é a de perder toda a razão e não discorrer sobre o porquê e do como. É muito importante isso, né? Mas se desfazer no próprio nada, e enquanto a alma faz isto, nem adverti-lo encontra-se perdida em Deus. Então é muito importante a gente entender isso, como ser o nada, né, que ele pede. E isto produz nela a união mais íntima, o amor mais perfeito para o sumo bem. Isso é difícil, é um milagre dos milagres, né? Isto consuma o proveito da alma, porque perdendo a própria razão, não é fácil você abrir mão da sua inteligência, né, daquilo que você fica pensando, mas eu acho que tem que ser assim, mas sei que lá Deus é assim, assim, blá, 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 você tem que esquecer, abrir mão, ficar quieta, né, tipo assim, a Luísa tem que ficar quieta, por mais que ela seja racional ali, mas você não pode castigar as criaturas, porque você vai sofrer muito mais, porque elas são seus, né, são seus membros. Você sabe que você não pode castigá-las, então vem ficar comigo aqui, me manda o sofrimento, que daí você vai ficar descansado e não sei o que lá, né? Aí essa é a razão da Luísa. E ele falou assim: olha, a maior humildade é você abrir mão dessa razão sua aí. Não quero ouvir o que você tem a dizer, por isso que eu não venho para te ver, porque eu não quero ouvir isso que você está querendo dizer. Por mais razão que você acha que você tem, né? Porque ela tem razão, mas é que ele está pedindo para ela, abre mão dessa razão, abre mão dessa razão sua, né? De falar para mim que eu devo vir para você poder receber minhas amarguras e eu ficar relaxado, que daí tal, mas eu não quero ficar relaxado, porque eu estou numa luta e eu preciso satisfazer essa situação da ira e da justiça, eu preciso castigar, né? É importante, eu tenho que colocar em equilíbrio a justiça. Você já viu como que funciona, a gente já te mostrei, né? Que eu sou equilíbrio total dos atributos, eu preciso fazer isso pro bem das criaturas, eu não posso abrir mão de né, da justiça, blá, blá, blá. E daí ele pede, então abre mão você, né? Abre mão você, da sua razão. Isso consome o proveito da alma, porque se ela perder a própria razão, ela vai adquirir a razão divina e perdendo todo o pensamento sobre si mesma, isto é, de certa, se está fria ou quente, se são favoráveis ou adversas coisas que lhe acontecem, se interessará e adquirirá uma linguagem toda celestial e divina. Além disso, a humildade produz na alma uma vestidura de segurança, pelo que envolta neste vestido de segurança, a alma está na calma mais profunda, embelezando-se toda para agradar ao seu querido e amado Jesus. Quem pode dizer como eu fiquei surpreendida com este falar de Jesus? Não tive nenhuma palavra para responder, né? Ela não sabia nem o que responder. Pouco depois desapareceu e eu me encontrei mim mesma quieta, mas sim aflita também no máximo. Primeiro pelas aflições e lutas nas quais se encontrava o meu amado Jesus, né? Ela ficou aflita com isso, e depois pelo temor de que não viesse. Como poderá resistir, né? Ela acha que é justo ele vir para se acalmar, né? Como que ele vai resistir sem mim, né? Como farei para suportar a mim mesma por sua ausência também? Ai, Senhor, que situação que o Senhor me colocou. Dai-me a força para suportar tão duro martírio, né? Tão insuportável minha pobre alma. De resto, diga o que quiser, porque por mim não deixarei nenhum meio. Tentarei todos os caminhos, usarei todos os estratagemas para atraí-lo para que venha, né? Ela não vai deixar de insistir que ele venha, coitada. Ai, coitada, que luta, né? Que ela fica também, né? E ele tá na luta, ele pede para ela ter paciência e ficar quieta e desfazer, né, da própria razão, né? Que a humildade produz na alma uma vestidura de segurança. É muito importante, ele quer que ela viva isso, né? Você é um nada, Luísa. Você é um nada, minha filha, né? Mesmo você sendo vítima, você é um nada. Se coloca no nada. Então é isso que ele está pedindo para ela, né? Para ela já começar a entrar no processo de ser filho da divina vontade e desfazer, né, até do que ela recebeu de Deus, né, de posição, de estado de vítima, né? E ele acabou de falar que ele tem as vítimas,
que é por amor ao homem. Aí ele vai e fala outra coisa, né? Fala para ela, não acrescente mais rasgos ao meu coração, né? Então, ela tem que abrir mão ali de usar o seu papel de vítima. Depois que ele falou sobre a vítima ser importante para amar o homem. Então, é muito confuso na cabeça da Luísa a situação, né? Ela deve ficar numa situação muito difícil. Minha filha, não acrescente mais rasgos ao meu coração, exacerbado ao máximo, pois se encontra em contínua luta pelas violências que constantemente todos me fazem. Violência me faz as iniquidades dos homens, que atraindo sobre eles a justiça me forçam a puni-los, e a justiça, pondo-se em contínua luta com o amor que eu tenho pelos homens, rasga-me o coração de modo tão doloroso, né? A gente já falou sobre isso num trecho há pouco tempo. Aí ele fala assim, mas não estás quieta, né? De me fazer morrer continuamente, né? Então aí tem o você, que rasga-me o coração de modo tão doloroso de me fazer morrer continuamente. Violência me fazes tu, né? A justiça e violência também me fazes tu. Então, ele tá querendo pedir para ela, larga pelo menos a mão, você. Pelo menos você, larga a mão de me fazer isso, né? De rasgar-me também. Mas ela falou que não vai, você viu que ela não vai parar, né? Que ela não vai obedecer. Ela acabou de falar no final, eu vou fazer de tudo para que ele venha. Então, ela não vai obedecer. Ela não aceitou a proposta da humildade que ele está pedindo. Não aceitou. Senão ela falaria, tá bom, vou ficar quieta. Ela ficou meio quieta, mas ao mesmo tempo você viu que ela falou, mas eu não vou desistir, eu vou fazer de tudo para que ele venha. Então ela vai fazer, né? Vai continuar fazendo. Então ela não entendeu o que ele disse, né? Ela não está quieta, não, mas que me força, me faz violência e não quer que eu castigue. E sabendo eu que você não pode fazer de outra maneira, ante a minha presença, para não expor meu coração a uma luta mais feroz, me abstenho de ver. Por isso, não me violentes. Ah lá. E ela falou, não adianta, eu vou continuar. Ah lá, tá vendo, gente? Ah lá. Por isso, não me violentes para me fazeres vir agora. Deixa-me desabafar a minha ira e não queres aumentar as minhas penas com as tuas palavras. Então, e ela falou que não vai parar. Ela falou aqui, ó. Ela falou aqui. De resto, diga o que quiser. Pode dizer o que você quiser, porque por mim não deixarei nenhum meio. Tentarei todos os caminhos, usarei todos os estratagemas para atraí-lo para que venha. Então, ela é desobediente. Totalmente, né? Ela só obedece o padre, ela não obedece Jesus. Ela só obedece o estado dela de vítima, né? E o padre, mas Jesus não. Desculpa, mas é o que dá para entender, né? Aí ele fala aqui. Aí ele vai falar da humildade, peraí. Minha filha, não acrescente mais rasgos ao meu coração exacerbado ao máximo, pois se encontra em contínua luta pelas violências constantes que todos me fazem. Eu já li essa parte, peraí. Quanto ao resto, não quero que pense, porque a humildade mais perfeita. Por isso, não me violentes para me fazeres vir agora. Deixa-me desabafar a minha ira e não queiras aumentar as minhas penas com as tuas palavras. Quanto ao resto, não quero que pense. Quanto ao resto, não quero que pense. Porque a humildade mais perfeita, mais sublime, é a de perder toda a razão e não discorrer sobre o porquê e do como. E ela, né, vai ter que ficar quieta. Não querer saber de nada, falar para ele mais nada, né? Mas se desfazer no próprio nada. E enquanto a alma faz isto, sem adverti-lo, encontra-se perdida em Deus, né? Se joga em Deus. E isto produz nela a união mais íntima, o amor mais perfeito para Deus, né? E ela não quer amá-lo. Você vê que ela rejeitou o que ele disse, praticamente, né? Isto consuma o proveito da alma, porque perdendo a própria razão adquire a razão divina, e perdendo todo pensamento sobre si mesma, isto é, se está frio ou quente, se são favoráveis ou adversas coisas que lhe acontecem. Então aqui, aí ela tem que esquecer dela, né? Quanto ao resto, não quero você ficar falando que você é que eu não te amo mais, eu não quero que você fique falando alguma coisa sobre você. É isso que ele está pedindo para ela também, né? Além disso, a humildade produz na alma, né? Porque ela fica lá, ai, por que será que ele não vem? Será que eu fiz alguma coisa? Ai, será que eu fiz alguma coisa errada porque ele não vem mais? Aí, de todo o resto, eu quero que você não pense nisso ou naquilo, do como, do porquê, porque eu não venho, se tem algum outro motivo, né? É isso que ele tá querendo dizer, tá? Também. Ele tá corrigindo aqui, se eu falei alguma coisa antes errada, então ele tá corrigindo. E do resto é isso aí, dela fica falando assim, mas qualquer coisa que ela falar. Né? Qualquer coisa que ela falar. Não tá errado o que eu falei no princípio, né? Sobre ela falar, mas você não devia castigar as criaturas, porque isso vai fazer mal para você. Quando você castiga, você não fica bem. Então manda sobre mim para que eu possa ajudar. E aí você mandando sobre mim, você descansa, não sei o quê. Tem a ver com ela também, né? Do como, porquê também.
E é as outras coisas que ela costuma pensar. Ah, será que ele não vem porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo? Ah, será que ele não vem por causa? Então ela tem que, a humildade mais perfeita é sumir, não ficar com esses pensamentos e se unir a Deus no propósito de Deus e ponto final e ficar quietinha, né? O que a gente também tem que fazer, né? Nós também fazemos isso, devemos fazer assim. Não ficar perguntando para Deus, ai, mas por que será, né, que eu não tenho luzes? Ai, por que será que eu tenho dificuldade para entender e explicar e falar da divina vontade? Ah, não, você vai e fala o que você entender. E não fica perguntando, pensando, ai, até quando a Aline vai ter tantas luzes e eu não vou ter nunca? Ah, que sei o que lá, não sei o que lá. Jesus não gosta dessas coisas, né? Que você tem inveja espiritual, que você não cresce, que você não entende, que você... Não. Jesus, ele quer que você só faça, que você ame, que você leia, que você partilhe, né? Sem nenhum pensamento sobre si mesma, perdendo toda a razão, né? Do como, do porquê, do pra quê, do por como, de qualquer coisa, né? Então, quem pode dizer como fiquei surpreendida com este falar de Jesus, né? Sobre a humildade. Que a humildade produz na alma, então, essa vestidura, né? Ele falando, né? Produz nela a união mais íntima, o amor mais perfeito para o sumo bem. Isto com o sumo proveito da alma, porque perdendo a própria razão, adquire a razão divina, né? Você tem que ficar assim. Não ficar pensando em si mesma e só fazer o que é divino e unir-se a Deus. E perdendo todo o pensamento sobre si mesmo, isto é, se está frio ou quente, se são favoráveis ou adversas coisas que lhe acontecem, né? Se interessará e adquirirá uma linguagem toda celestial e divina. Então é isso que a gente tem que ficar no nada, né? As coisas que nos acontecem. Ai, nossa, aconteceu isso. O que será que Jesus está querendo dizer? Ai, será que ele está querendo isso de mim? Ah, que não sei o que lá, né? Ah, mas a gente não faz isso? A gente não fica conversando com Jesus? Ficar unida com Jesus, buscando Jesus, mas não ficar muito preocupada, né? Que a gente disse, não ficar muito perturbada, não ficar muito ocupada com esses pensamentos. Ai, será que Jesus não me ama mais? Será que, né? Essas coisas de inveja. Ah, por que que eu não consigo crescer na divina vontade mais rápido? Ah, por que que eu ainda fico brava por causa disso, por causa daquilo? E não sei o que lá. O que que a gente tem conversado, né? Então, a humildade produz na alma uma vestidura de segurança, pelo que envolta neste vestido de segurança, a alma está na mais calma, profunda, né? Na calma mais profunda, né? Uma paz, uma calma, embelezando-se toda para agradar ao seu querido e amado Jesus. Então, esse nada vai fazer isso. Amém? Então é isso, amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 18 de junho de 1900. Tudo o que é criado nos ensina o amor de Deus. O corpo chagado de Jesus, o amor do próximo. Muito interessante, né? Nos ensina. Jesus continua sem vir, e eu tratava de me ocupar em considerar o mistério da flagelação. Enquanto fazia isto, vi o bendito Jesus todo chagado e jorrando sangue, e me disse. Então, o que veio assim, o que eu entendi, já vou falar, senão eu vou esquecer. O que eu entendi, Senhor, é que o seu corpo chagado nos ensina, é um exemplo do amor ao próximo. Nos ensina, porque ele falou assim, né? Que o corpo chagado de Jesus nos ensina o amor do próximo. Então, o corpo chagado de Jesus é um exemplo, é um ensino, é uma demonstração, demonstra o amor pelo próximo. Foi por amor dos homens que ele sofreu tanto. Foi amor. Quando a gente vê Jesus crucificado, quando a gente olha ele todo chagado, aquilo ali fala: Eu te amo. Está falando para você. O corpo chagado dele é uma declaração de amor para o homem, para o próximo. E aí ele nos ensina como a gente deve amar o próximo. Também desse jeito. O corpo chagado dele nos ensina o amor. Ele mostra o quanto ele amou o homem. E é o quanto que a gente tem que amar. Ele é um exemplo para a gente amar também, assim como ele amou. Então, vou ler aqui. Jesus, aí ele falou: Minha filha, o céu, com tudo o criado,
te ensina o amor de Deus. O céu, com tudo que é criado, te ensina o amor de Deus. Meu corpo chagado te ensina o amor do próximo. É difícil, né, entender isso, Senhor, é um mistério. Tanto que minha humanidade, unida à minha divindade, de duas naturezas fiz uma só, e as tornei inseparáveis. Então não tem como amar a Deus significa amar o próximo, amar o homem, porque ele é homem e Deus. Ele uniu as duas naturezas, a humana e a divina, ele sendo Deus e homem. Então se você fala que ama a Deus, mas não ama o próximo, não pode, porque Deus se fez homem. Se você ama a Deus, mas não ama o ser humano, o homem, o seu próximo, você não pode falar que ama a Deus. Porque Deus fez homem. Deus se uniu as duas. Tornou uma só. Então, amar a Deus e amar o próximo, tá? Na mesma. Ele uniu. De duas naturezas fiz uma só e as tornei inseparáveis. Porque não só satisfiz a justiça divina, mas realizei a salvação dos homens. Não foi só para Deus, para satisfazer a Deus que Jesus a obra da redenção que ele fez, tudo que ele fez, não foi só para satisfazer a Deus, mas para salvar os homens. Então foi um ato de amor em direção ao homem. Então o amar, aí Jesus traz para a gente a gente tem que seguir ele, tem que ser outro Cristo. Tudo que ele faz é em direção a Deus e aos homens. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, também amar a Deus e aos homens. Não, Deus não é amor se você falar assim, eu amo a Deus, mas eu não gosto das pessoas. Eu amo a Deus, mas o próximo, não, eu não quero amar ninguém, não amo ninguém, só amo a Deus. Não existe isso. Ele uniu tudo, ele é homem. Se você fala, eu não amo a raça humana, você está incluindo Jesus, porque ele é humano. Mas ele é homem, ele é Deus. Mas você fala, eu odeio a raça humana. Você está incluso e Jesus também está incluso. Nossa Senhora está incluso porque ela é da raça humana. Ela é humana. Sabe? Claro, ela vive na divina vontade, a rainha da divina vontade. Mas ela é humana. Deus ele tomou forma humana. Então, se a gente fala, eu odeio o ser humano, Jesus está nessa conta. Ele é humano, mas é Deus também. Ele uniu as duas naturezas. E se eu falo que eu odeio alguém, odeio aquela pessoa, odeio uma pessoa, é, é complicado, porque todo mundo está em Jesus. Todo mundo está incluso em Jesus. Ele abraçou todos. Então, se você odeia alguém, Jesus e a pessoa são um só também. Ele salvou aquela pessoa, ele salvou a pessoa. Ele morreu por aquela pessoa. Então não tem como não atingir, tipo assim, não, tirar a pessoa de separar a humanidade de Deus. Não tem como separar. Jesus uniu todos os seres humanos com ele. Então quando a gente fala que não ama alguém, não quer a salvação de alguém, Jesus está ali. Não tem como separar ele de ninguém. Ele uniu a natureza humana com a divina. Ele uniu as duas naturezas, mas não só a dele, não só pensar assim, Jesus é um separado. Não, ele uniu todos os homens, todos. Ele uniu tudo. E para fazer com que todos assumissem essa obrigação de amar a Deus e ao próximo, tá vendo? Ele fazendo, ele fazendo, ele satisfazendo a glória do Pai, amando o homem, ele nos deixa como uma obrigação, um exemplo a ser seguido, para a gente imitar. É como ele falou, renuncia a tua cruz, toma a sua cruz e me siga. Então é para seguir ele, fazer o que ele fez. E ele fez isso, amar a Deus e ao próximo. E para fazer com que todos assumissem essa obrigação de amar a Deus e ao próximo, não só fiz disso uma única obrigação, mas cheguei a fazer desta obrigação um preceito divino. Assim, minhas chagas e meu sangue são tantas línguas que ensinam a cada um modo de amar-se. E a obrigação que todos têm de prestar atenção à salvação dos demais, tá vendo?
As chagas dele, a pessoa dele toda chagada, ele na cruz. É uma língua que fala pra gente, que ensina. É uma palavra ensinando como a gente deve se amar, como cada um deve amar-se e amar o próximo. Então, como eu devo amar o próximo? É só olhar para Jesus, como ele amou. Ele derramou até a última gota de sangue pelo próximo, por nós. Como que ele se amou? Porque ele está falando aqui de amar-se, né? Amar a si mesmo, como o modo como deve se amar. Renunciando totalmente a si mesmo, né? O modo como se amar. Toma a sua cruz. Me siga. Siga o exemplo dele. Renuncie a si mesmo. Ele está ensinando o modo como a gente deve se amar e amar o próximo. Esquecer totalmente da gente, né? Renunciar. Morrer para nós mesmos. Para dar vida para o outro. Isso que ele ensina. Olhando para ele, a gente aprende como amar, como a gente deve se amar e amar o próximo e amar a Deus. Nele já está tudo completo. Ele falou, eu fiz tudo numa coisa só. Olhando para ele, você já sabe. Tem o modelo, o exemplo perfeito de amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. Depois, tomando um aspecto mais aflito, acrescentou: que tirano impiedoso é para mim o amor, porque não só empreguei todo o curso de minha vida mortal em contínuos sacrifícios, até morrer sangrando sobre uma cruz, senão que me deixei como vítima perene no sacramento da Eucaristia. Olha o tanto que ele ama. Olha quanto a gente deve amar, porque ele é um ensinamento. A vida dele é uma doutrina, como se fosse uma doutrina, um ensinamento. A vida dele é um ensinamento. É um ensinamento que a gente precisa seguir. E ele amou tanto, até derramar a toda a vida dele ser um sacrifício, até morrer sangrando numa cruz. Chegar no auge do sacrifício de morrer crucificado. E ainda ficar como vítima perene na Eucaristia. E não só isto, mas a todos os meus membros prediletos tenho vítimas viventes em contínuos sofrimentos, empenhados na salvação dos homens. Como entre tantos escolhi a ti, para ter-te sacrificada, por amor meu e pelos homens. Mas o verdadeiro amor que ele está falando aqui é o amor ao próximo, é a gente pensar na salvação deles, na salvação. Então, sempre falar de Jesus, sempre levar Jesus, sempre o Papa estava. Eu vi numa página daquele Educar para o Céu, não fui atrás, assim, lá no site do Vaticano, se o Papa mesmo falou isso. O Papa Leão XIV falando sobre. De um texto lá, né, das palavras dele. Depois eu pesquisar se realmente foi ele que falou, né? Não sei. Eu acredito que sim. Ele falando dessa questão de ajudar o próximo, justamente isso. Quando a gente vai ajudar o próximo, tem que levar Jesus. Tem que falar de Jesus, que o mais importante é a alma, é falar de Deus. Não só o pão material. Amar não é só dar o pão, é dar comida, é dar roupa, é dar água, é cuidar da pessoa, do humano, do que passa. Tem que unir. Igual Jesus. Ele uniu as duas naturezas, a humana e a divina. Então, nesse ato de cuidar do homem, sempre não tirar Deus. Não tirar esse âmbito divino, essa parte divina. Tem que ser os dois. Né? Querer fazer o bem, mas sem ter um propósito divino de amor, de levar a pessoa para o céu, de conduzir ela para conhecer a Deus, tem que ter. Então é muito importante, né? Como foi falado, a gente usar as nossas redes sociais para falar de Deus, para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus, que é o mais importante. É a alma. É preocupar com a salvação das almas. Assim, meu coração não encontra descanso nem repouso se não encontrar o homem. E o homem, como é que me corresponde? Com ingratidões enormes. Dito isto, ele desapareceu. A humildade mais perfeita produz na alma a união mais íntima com Deus. Volume 3, 20 de junho de 1900. Esta manhã, estando fora de mim mesma, e não encontrando o meu sumo bem, tive que girar e girar em busca dele.
Quando me cansei e até senti desfalecer, senti-o atrás de minhas costas, que me sustentava. Então estendi o braço e o puxei para a frente, dizendo: Meu amado, sabes que não posso ficar sem ti. Não obstante, me fazes esperar tanto até me fazer desmaiar. Nossa, diz-me pelo menos qual é a causa em que te ofendi, que me submetes a dilacerações tão cruéis, a martírios tão dolorosos, como é a tua privação. E Jesus, interrompendo meu discurso, disse-me, é o que ele falou no texto da escola, né? Ela, ela, ela ainda estava sentindo muito forte, assim, como é que fala? Ela tinha, ela não estava naquele estado que ele falou na escola, né? De dor sem dor, na ordem divina, que mesmo com dor ele está impassível, imperturbável, que a felicidade, a divina vontade é intocável. Mesmo com todas as ofensas dos homens, ele está não perde a paz, não se perturba. E a gente, a alma que vive na divina vontade, a gente fica assim, também, diante da dor. É dor sem dor, por isso a gente sente dor sem dor. Mas ele falou, até você conseguir, até formar essa vida, firmar essa vida divina, quando você estava privada, eu tinha que vir te sustentar, porque você ficava muito aflita, perturbada. E aí, tanto que ela fala, que veio ele atrás das costas dela, sustentando ela, porque ela ia desmaiar. Ela falou, não, aí ela fica falando dela, né? Por que que faz isso comigo? Por que que me submete? O que que eu fiz para merecer isso? Tipo assim, né? O que que eu fiz para sofrer tanto, para ser tão cruel, esse martírio tão cruel? E ele, minha filha, não acrescente mais rasgos ao meu coração, exacerbado ao máximo, pois se encontra em contínua luta pelas violências que constantemente todos me fazem. Violência me fazem as iniquidades dos homens, que atraindo sobre eles a justiça, me forçam a puni-los. E a justiça, pondo-se em contínua luta com o amor que tenho pelos homens, rasga-me o coração de modo tão doloroso de me fazer morrer continuamente. Violência me fazes tu, porque vindo eu, e conhecendo tu os castigos que estou enviando, não estás quieta. Então a gente tem que ficar quieto. Ele já foi mostrando desde sempre, ensinando para ela para chegar nesse ponto de estar na ordem divina, né? De apesar de estar sofrendo tudo e vendo ele castigando, a justiça derramando, ela ficar quieta. Não, mas que me força, me faz violência e não quer que castigue. E sabendo eu que você não pode fazer de outra maneira ante minha presença, para não expor meu coração a uma luta mais feroz, me abstenho de vir. Por isso, não me violentes para me fazeres vir agora. Deixa-me desabafar a minha ira, e não queiras aumentar as minhas penas com as tuas palavras. Quanto ao resto, não quero que pense, porque a humildade mais perfeita, mais sublime, é a de perder toda a razão, e não discorrer sobre o porquê e do como, tipo, por que que ele não vem, por que que ele faz isso comigo, né? Que ela ficou aqui, ela falando assim, ó, lá no início, ela falou assim, meu amado, sabes que não posso ficar sem ti, não obstante me faz esperar. Diz-me, pelo menos, ela ficou, me fala, por quê? Por que que é isso? Por que que o senhor não vem? Em que te ofendi, que me submete a dilacerações tão cruéis? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Por que que eu estou sofrendo tanto? O que que eu fiz? Por que me submete a martírio tão doloroso como é a tua privação? Eu te ofendi? Eu fiz alguma coisa errada? Eu tô fazendo algum pecado? Por isso que eu estou sofrendo tanto? E ele está falando para a gente não fazer isso. Não fazer isso, não ficar nessas coisas, ó. Perder a razão humana. A razão humana fala pra gente ficar questionando nela. Por que que Jesus não vem? Por que que eu tô sofrendo isso? A gente às vezes pode acontecer alguma coisa no sofrimento e você falar a mesma coisa que a Luísa. O que que eu ofendi? O que que eu fiz? O que que eu fiz pra estar sofrendo isso? Não é assim. A humildade mais perfeita é a de perder toda a razão e não discorrer sobre o porquê e do como. Por que ele fez isso? Como que ele deixa eu sofrer isso? Mas se desfazer no próprio nada. E enquanto a alma faz isto, sem adverti-lo, encontra-se perdida em Deus. E isto produz nela a união mais íntima, o amor mais perfeito para o sumo bem. Isto com sumo proveito da alma, porque perdendo a própria razão,
adquire a razão divina. Então, você para de pensar com seus próprios botões e entende o que Deus está fazendo. Então, no caso dela, que ele falou, eu não venho, qual que é a razão divina? Qual que é o motivo? Qual que é a razão divina? O pensamento dele, correto, o que é dele, né, que é real. O resto é tudo invenção da nossa cabeça. O que que é real? Eu não venho, eu me abstenho de vir, porque as iniquidades dos homens atraem a justiça, e eu sou obrigada a castigá-los, e se eu vier, você vai ficar me violentando, falando um monte de coisa, e eu não quero isso. Então deixa eu desabafar a minha ira, justa ira, sobre os homens e depois eu venho. Pronto, essa é a razão divina. Mas ela fica com a razão dela. Ah, ele não veio porque eu fiz alguma coisa, porque eu ofendi ele. Por isso que ele não veio, ele não me ama mais, tudo acabou. Ele não cumpre a palavra dele, ele não vem por causa disso, por causa daquilo. Isso é a razão humana. Então ela tem que se abster dessa razão humana e ficar com a razão divina. Jesus, por que que o senhor não vem? Ah, porque eu tô castigando. E por que que você tá castigando? Ele já mostrou para ela. No outro trecho, ele deu as chaves da justiça, né? E ela viu que se ela impedisse a justiça, que ela estava impedindo um bem para os homens. Ela viu isso. E ela rejeitou, falou, não quero nem saber, eu não quero nem saber das chaves da justiça, não quero nem saber disso, eu só quero Jesus. Então ele tinha trabalhando nisso nela, para ela perder a razão humana e ficar com a razão divina. O que que era a razão divina? Tudo que ele falou para ela sobre a justiça, os motivos dele não ir, tudo nesse caso, né, da privação que ela sente. É uma luta muito difícil, né, para ela também. Mas ele tem que falar e falar e falar e falar até que ela vai chegar naquele ponto que que ela vai sentir a privação e não vai sentir mais. Naquele trecho lá a gente leu isso, né? Mas é um mistério, porque depois ela continua falando, sentindo muito a privação. Mas então ela tem que perder, a gente também tem que fazer isso, ser um nada. Ficar com o pensamento de Deus. Tirar todo o nosso pensamento, tudo que é nosso, ser um nada, ficar no vazio e só entender a razão divina. E ficar na razão divina, no pensamento divino, no pensamento de Deus. E perdendo todo o pensamento sobre si mesmo, isto é, se está fria ou quente, se são favoráveis ou adversas as coisas que lhe acontecem. Se interessará em adquirir uma linguagem toda celestial e divina. Então você não fica preocupado com você. Se o que está acontecendo para você é bom ou ruim, se a situação é boa ou não, não é só o que Deus quer, o pensamento dele. Além disso, a humildade produz na alma uma vestidura de segurança. Pelo que, envolta neste vestido de segurança, a alma está na calma mais profunda, embelezando-se toda para agradar ao seu querido e amado Jesus. Quem pode dizer como fiquei surpreendida por este falar de Jesus? Não tive nenhuma palavra para responder. Pouco depois desapareceu e eu me encontrei em mim mesma, quieta sim, mas aflita no máximo. Aflita no máximo. Primeiro pelas aflições e lutas nas quais se encontrava meu amado Jesus, e depois pelo temor de que não viesse. Quem poderá resistir? Aí ela voltou para ela de novo. Como que eu vou resistir? Como que eu farei para suportar a mim mesma por sua ausência? Ah, Senhor, dá-me a força para suportar tão duro martírio, tão insuportável a minha pobre alma. De resto, diga o que quiser, porque por mim não deixarei nenhum meio, tentarei todos os caminhos, usarei todos os estratagemas para atraí-lo para que venha. Ela falou, não vou parar, não vou ficar quieta. Realmente, ela fala para Jesus. Ela falou, não importa o que ele fala. Olha o que ela disse, né? De resto, diga a ele o que ele quiser. Ele falou para ela, fica quieta, não fica questionando, né? Fazendo um escrutínio, né? Para saber o que está acontecendo, se e ela falou: não quero saber, de resto, diga ele o que quiser. Eu não vou parar de fazer todos os estratagemas para atrair ele para vir. Então, ela rejeita, né, o que ele falou. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.